Algumas dores não gritam. Elas sussurram dentro do corpo, todos os dias, pedindo para serem ouvidas. Esta é a história de como aprendi a ouvir as minhas. Por muito tempo, ninguém percebeu o que estava acontecendo comigo. Eu também não entendia. Acordava cansada, mesmo depois de dormir. O corpo pesava, a mente se arrastava, e qualquer esforço simples, como levantar da cama ou vestir uma roupa, parecia exigir uma força que eu já não tinha. As pessoas olhavam para mim e diziam que eu estava bem. E talvez fosse isso que mais doía, parecer bem, quando tudo dentro de mim gritava o contrário. A dor começou discreta, como uma visitante incômoda que eu achava que iria embora logo. Mas ela ficou. E com o tempo, começou a ocupar cada parte da minha vida. Mudou meu humor, meu sono, minha energia, meus planos. Mudou a forma como eu via o mundo, e como o mundo me via. Eu tentava explicar, mas as palavras sempre pareciam pequenas diante do que eu sentia. É um cansaço constante. É como se o corpo não me obedecesse. É dor em lugares diferentes, todos os dias. E as respostas vinham com um sorriso condescendente. Ah, isso é estresse. Você precisa relaxar. Está tudo na sua cabeça. Essas frases começaram a me ferir mais do que a própria dor, porque eu passei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava exagerando? Será que era mesmo psicológico? E enquanto eu tentava encontrar respostas, fui me perdendo. Amigos se afastaram, meu ritmo caiu, e a alegria que antes me movia foi sendo substituída por um silêncio pesado. Hoje, quero contar essa história. Não apenas porque é minha, mas porque sei que ela pode ser de muitas outras pessoas também. Pessoas que vivem com dores invisíveis, com batalhas que ninguém enxerga. Quero falar sobre o que a fibromialgia fez comigo, e o que ela me ensinou. Essa não é uma história de vítima. É uma história de aprendizado, de autoconhecimento e, acima de tudo, de resistência. Ao longo dos próximos minutos, quero te levar comigo por essa jornada, desde o momento em que tudo começou, passando pelo caos do diagnóstico, até o ponto em que finalmente aprendi a conviver com a dor e a transformar o sofrimento em força. Tudo começou de um jeito que parecia inofensivo. Um dia de cansaço aqui, uma dor leve ali. Eu pensava que era o acúmulo da rotina, o estresse do trabalho, as noites mal dormidas. Ninguém imagina que algo tão simples possa ser o início de algo tão complexo. Com o passar dos dias, a dor deixou de ser passageira. Ela começou a me acompanhar, silenciosa, mas constante. Às vezes era uma pressão nos ombros, outras vezes uma queimação nas pernas. Havia dias em que eu acordava com a sensação de que tinha corrido uma maratona durante a noite, mesmo sem ter feito nada além de tentar descansar. O que mais me confundia era a ausência de lógica. Um dia eu conseguia fazer tudo normalmente, no outro, o corpo simplesmente se recusava a cooperar. As tarefas mais simples, pentear o cabelo, carregar uma sacola, preparar o café, se tornaram pequenas montanhas a serem escaladas. E a cada tentativa frustrada, vinha a culpa. Eu tentava esconder. Sorria para não preocupar ninguém, inventava desculpas para faltar a compromissos, e dizia para mim mesma que logo passaria. Mas no fundo, eu sabia que algo estava errado. O corpo estava pedindo ajuda, e eu não sabia como responder. As idas ao médico começaram. Exames, consultas, mais exames. Tudo normal. Sangue, coração, hormônios, nada fora do lugar. E ainda assim, a dor estava ali,
cada vez mais presente, cada vez mais real. Alguns profissionais diziam que era tensão muscular, outros que era ansiedade. Eu saía das consultas me sentindo perdida, carregando a mesma dor e agora um peso a mais, o de não ser levada a sério. Comecei a duvidar de mim mesma. Será que eu estava inventando? Será que era psicológico? Essa dúvida foi corroendo minha confiança. Eu deixei de planejar coisas simples, com medo de não conseguir cumpri-las. Passei a recusar convites, a evitar lugares com muito barulho, e aos poucos, fui me afastando das pessoas. Ninguém entendia o que eu sentia, e eu não conseguia explicar. Como dizer que o corpo dói inteiro, mas não há ferida? Como explicar que o cansaço é tão profundo que nem o descanso ajuda? As palavras pareciam pequenas diante do que acontecia dentro de mim. Foi nesse ponto que percebi que algo sério estava acontecendo. A dor já não era um sintoma, era uma presença constante, que ocupava espaço, tempo e energia. Eu ainda não sabia o nome do que estava vivendo, mas sabia que minha vida já não era a mesma. Foi o início de uma longa jornada. Uma busca por respostas que parecia não ter fim. E, sem perceber, eu estava prestes a descobrir que aquela dor silenciosa tinha um nome. Um nome que mudaria tudo o que eu entendia sobre mim mesma e sobre o que é viver com algo que ninguém vê. A partir do momento em que percebi que algo estava realmente errado, comecei uma peregrinação por consultórios. Eu queria uma resposta, qualquer uma, que desse sentido àquela dor constante. Passei por clínicos gerais, reumatologistas, neurologistas, endocrinologistas. Cada um pedia novos exames, e todos voltavam com o mesmo resultado: normal. Era como se meu corpo gritasse, mas os exames insistissem em dizer que estava tudo bem. Essa contradição começou a me atormentar. A cada consulta, eu entrava com esperança e saía mais confusa. Alguns médicos eram gentis, tentavam entender, mas outros apenas balançavam a cabeça e diziam frases que doíam mais do que a própria dor: você precisa relaxar. Isso é ansiedade. Talvez esteja somatizando. Eu saía dali sentindo que, de alguma forma, a culpa era minha. Como se eu estivesse fracassando em algo que nem sabia o que era. Comecei a guardar tudo para mim. Já não falava muito sobre a dor, porque percebi que a maioria das pessoas não sabia lidar com ela. Elas queriam soluções rápidas, respostas simples, explicações lógicas. Mas nada na fibromialgia é simples ou lógico. A rotina de consultas e exames virou parte da minha vida. Eu colecionava receitas, encaminhamentos e laudos, mas o que eu realmente queria era apenas alguém que dissesse: eu acredito em você. Em vez disso, ouvi muitas vezes que era coisa da minha cabeça. E isso foi me machucando de um jeito profundo, porque comecei a me sentir invisível. Houve um momento em que pensei em desistir de procurar ajuda. Estava cansada de ser tratada como alguém fraca ou exagerada. A dor continuava lá, firme, e eu comecei a achar que teria de simplesmente aceitar viver assim. Até que, em uma dessas consultas, um médico olhou para mim de forma diferente. Ele não parecia apressado. Fez perguntas longas, ouviu com atenção e, pela primeira vez, não me interrompeu. Depois de um tempo, ele disse algo que nunca tinha ouvido antes: acho que você pode ter fibromialgia. Aquela palavra soou estranha, mas ao mesmo tempo trouxe alívio. Finalmente havia um nome. Eu não estava inventando, não era loucura. Mas junto com o alívio veio o medo. O que era isso? Tinha cura? Era algo que iria me acompanhar para sempre?
Saí daquela consulta com o diagnóstico e uma mistura de sentimentos. Por um lado, a sensação de que eu finalmente tinha uma resposta. Por outro, o peso de descobrir que era uma condição crônica, que exigiria paciência, cuidado e uma nova forma de viver. Foi nesse momento que percebi: a busca pelas respostas médicas havia terminado, mas uma nova jornada estava apenas começando, a de aprender a viver com algo que mudaria completamente a minha vida. Depois do diagnóstico, eu pensei que as coisas ficariam mais fáceis. Que, ao colocar um nome naquilo tudo, as pessoas ao meu redor entenderiam melhor o que eu estava passando. Mas eu estava enganada. Ter um diagnóstico não fez a dor ser mais respeitada. Pelo contrário, parece que ela se tornou ainda mais invisível. As pessoas olhavam para mim e diziam: "Mas você não parece doente." Essa frase se repetia tanto que comecei a odiá-la. Como explicar que a fibromialgia não deixa marcas visíveis? Que o sofrimento não aparece em exames, nem no rosto? Que muitas vezes eu sorria apenas para não precisar justificar o cansaço constante, a dor que não passa, o esforço de simplesmente existir? Havia quem achasse que era exagero. Outros sugeriam que eu precisava de mais força de vontade. Ouvi conselhos de todos os tipos, desde você precisa sair mais de casa até talvez seja falta de fé. Cada comentário desse tipo me fazia sentir mais sozinha. Eu tentava me defender, mas parecia que, quanto mais eu explicava, menos as pessoas acreditavam. Com o tempo, comecei a me calar. Era mais fácil sorrir e fingir que estava bem do que enfrentar o olhar de desconfiança. Eu aprendi a esconder a dor para não ser julgada. Só que esse silêncio foi me afastando das pessoas. A solidão se tornou parte da rotina, e eu passei a me sentir uma estranha até dentro da própria casa. O julgamento não vinha apenas dos outros, também vinha de mim. Eu me sentia inútil, preguiçosa, fraca. Comecei a me cobrar, a me culpar por não conseguir fazer o que fazia antes. Comparava o eu de antes com o eu de agora e sentia raiva do meu próprio corpo. Foi um período de muita confusão. Eu estava tentando entender a doença, e ao mesmo tempo precisava lidar com o peso de não ser compreendida. A fibromialgia me ensinou, de um jeito doloroso, que as piores dores são as que ninguém vê, porque, quando ninguém acredita nelas, você começa a duvidar de si mesmo. Mas, aos poucos, eu fui percebendo que não podia mais viver em função do olhar dos outros. A dor era real, e eu precisava aprender a conviver com ela, mesmo que o mundo insistisse em fingir que ela não existia. Com o tempo, percebi que a fibromialgia não se limita à dor. Ela se espalha por todos os aspectos da vida. O corpo passa a reagir de formas imprevisíveis. Há dias em que tudo parece suportável, e outros em que cada movimento é uma luta. É como viver em um corpo que não se reconhece mais. A dor muda de lugar sem aviso. Um dia está nas costas, no outro, nas pernas, nos braços, no pescoço. Às vezes parece uma queimação, outras vezes uma pressão, um peso que não dá para explicar. Não é uma dor comum, dessas que vêm e vão com o analgésico. É uma dor persistente, silenciosa e teimosa. Uma dor que exige espaço, que ocupa o corpo todo e não dá trégua. Além da dor física, existe o cansaço extremo. Não é aquele cansaço normal depois de um dia longo. É uma exaustão que vem mesmo depois de dormir, como se o descanso não adiantasse. Acordar cansada se torna rotina. O corpo não se recupera, e a mente começa a sentir o peso disso. Tudo fica mais difícil. Pensar, concentrar, lembrar de coisas simples. A mente fica nublada,
e até as palavras parecem escapar. O sono, que deveria ser um alívio, se transforma em um desafio. Dormir bem é raro. Acordar várias vezes durante a noite se torna comum. E, quando o corpo não descansa, tudo se agrava: a dor, o humor, a paciência. Pequenas coisas que antes passavam despercebidas agora irritam, machucam, cansam. A fibromialgia também afeta o emocional. O medo de não dar conta, a frustração de não conseguir explicar o que se sente, a culpa por precisar dizer não a coisas simples. É uma doença que mexe com o corpo, mas também com a autoestima e com a forma como a gente se enxerga. O mais difícil é entender que não há cura, mas há controle. É aceitar que o corpo tem limites, e que forçá-lo só piora tudo. É aprender a ouvir o que ele tenta dizer. A fibromialgia faz o corpo gritar por atenção, e ignorar esse grito é um caminho certo para o colapso. Foi nesse ponto que comecei a entender que, para continuar, eu precisaria mudar. Não só meus hábitos, mas a forma como eu me tratava, como eu me via e como eu lidava com a dor. Chegou um momento em que o corpo já não era o único cansado. A mente também começou a ceder. Viver com dor constante é como carregar um peso invisível, que não dá trégua nem por um instante. No começo, eu ainda tinha esperança de que fosse algo passageiro. Depois, comecei a entender que aquela dor seria uma companhia longa. Foi nesse ponto que o desânimo começou a se instalar. Eu tentava manter a rotina, fazer o que precisava ser feito, mas havia dias em que simplesmente não conseguia. O corpo não respondia, a energia sumia, e a tristeza vinha sem pedir permissão. Comecei a evitar pessoas, a recusar convites, a me isolar. As mensagens diminuíram, as visitas rarearam, e o silêncio se tornou parte da minha vida. Era um tipo de solidão diferente. Não aquela causada pela ausência de companhia, mas pela sensação de não ser compreendida. Eu podia estar cercada de gente e, ainda assim, me sentir completamente sozinha. As pessoas queriam me ajudar, mas a maioria não sabia como. E, quando eu tentava explicar, parecia que ninguém realmente entendia o que era viver assim. Houve dias em que chorei sem motivo aparente. Dias em que olhar no espelho era difícil, porque eu já não reconhecia aquela pessoa que me encarava. O sorriso tinha se tornado automático, e por dentro, tudo parecia desmoronar. Eu me sentia inútil, improdutiva, um fardo. Comecei a duvidar da minha própria força. A dor física constante cansa o corpo, mas a dor emocional cansa a alma. E quando as duas se misturam, é como se o mundo inteiro desabasse sobre a gente. Eu me perguntava se algum dia voltaria a me sentir normal. Se voltaria a ter energia, vontade, leveza. Houve momentos em que pensei em desistir de lutar. Não porque eu quisesse desistir da vida, mas porque viver com dor todos os dias parece uma batalha sem fim. A sensação era de estar em guerra contra mim mesma. Mas, no meio desse caos, algo pequeno começou a mudar. Talvez tenha sido uma conversa, uma lembrança, uma prece silenciosa. Percebi que, apesar de tudo, havia dentro de mim uma parte que ainda queria continuar. Uma parte cansada, sim, mas teimosa. Foi a partir daí que comecei a entender que eu não podia controlar a doença, mas podia escolher como reagir a ela. E essa decisão, simples e silenciosa, foi o primeiro passo para o recomeço. Depois de tanto tempo vivendo entre dores, exames e frustrações, percebi que eu precisava mudar a forma como lidava com tudo aquilo. A fibromialgia continuava ali, mas eu não queria que ela fosse a única coisa sobre mim.
Eu precisava reencontrar algum tipo de equilíbrio, físico, emocional e, principalmente, interno. O primeiro passo foi aceitar que eu tinha limites. E isso não foi fácil. Durante muito tempo, acreditei que aceitar era o mesmo que desistir. Eu estava acostumada a ser forte, a resolver tudo sozinha, a não depender de ninguém. Então, admitir que eu não conseguia mais manter o mesmo ritmo parecia uma derrota. Mas, aos poucos, entendi que respeitar o meu corpo era uma forma de amor próprio, não de fraqueza. Comecei a observar os sinais que ele me dava. Nos dias em que a dor aumentava, eu diminuía o ritmo. Quando o corpo pedia descanso, eu descansava, sem culpa. Aprendi que não adianta forçar o que o corpo não pode dar. E, aos poucos, essa nova postura começou a mudar a forma como eu vivia. Busquei ajuda profissional. Encontrei uma terapeuta que me ensinou a lidar com a ansiedade e a culpa. Aprendi técnicas de respiração, pequenas pausas ao longo do dia, momentos de silêncio que antes eu nunca me permitia ter. Também comecei a me movimentar de novo, de forma leve e gradual. Caminhadas curtas, alongamentos simples, movimentos suaves. No início, parecia impossível. Mas cada passo, por menor que fosse, era uma vitória. A alimentação também passou a ser diferente. Descobri que o que eu comia podia influenciar na forma como o corpo reagia. Não era uma cura, mas ajudava a amenizar os sintomas. Pequenas mudanças foram somando resultados. Além disso, comecei a participar de grupos de apoio com outras pessoas que também tinham fibromialgia. Foi libertador perceber que eu não estava sozinha. O simples fato de conversar com quem realmente entendia o que eu sentia trouxe um tipo de conforto que nenhum remédio conseguia oferecer. Ainda havia dias ruins, claro. Mas agora, eles já não me derrubavam como antes. Eu aprendi que a dor podia estar presente, mas que ela não precisava comandar a minha vida. Eu podia escolher focar no que ainda era possível. A luta por equilíbrio não é uma vitória definitiva. É uma escolha diária. Alguns dias são mais leves, outros mais difíceis. Mas a diferença é que agora eu sei que posso atravessar cada um deles com mais consciência, com mais respeito e com um pouco mais de paz. A luta por equilíbrio não é uma vitória definitiva. É uma escolha diária. Alguns dias são mais leves, outros mais difíceis. Mas a diferença é que agora eu sei que posso atravessar cada um deles com mais consciência, com mais respeito e com um pouco mais de paz. Foi nesse processo que percebi algo importante. A fibromialgia pode ter mudado meu corpo, mas não roubou a minha capacidade de recomeçar. E foi esse recomeço, silencioso, lento e real, que me devolveu a vontade de viver. Com o tempo, eu percebi que a fibromialgia não era mais uma fase, era uma companheira constante. E, se eu quisesse viver em paz, precisaria aprender a conviver com ela. Não como inimiga, mas como alguém que eu precisava entender. Essa foi uma das maiores mudanças na minha forma de enxergar a vida. Antes, eu acordava todos os dias pensando, por que eu? Agora, comecei a acordar e pensar, como eu posso viver bem, mesmo com isso? Essa simples troca de pergunta mudou tudo. Aprendi a me organizar melhor, a respeitar meus horários e a não me sobrecarregar. Criei pequenas rotinas que me ajudavam a manter o equilíbrio, pausas durante o dia, alongamentos, momentos de descanso. Aprendi a dizer não sem culpa. Isso foi libertador. Eu sempre quis agradar todo mundo, estar disponível para todos, e acabava me esquecendo de mim. Hoje, sei que cuidar de mim não é egoísmo.
É necessidade. Comecei também a valorizar o que antes passava despercebido. Um banho sem dor, uma noite bem dormida, um dia em que eu conseguia sorrir sem aquele peso constante, tudo isso se tornou motivo de gratidão. E, com o tempo, a dor deixou de ser o centro da minha vida. Ela ainda estava ali, mas o meu olhar começou a se voltar para outras coisas. Para as pessoas que me amam, para os pequenos prazeres do cotidiano, para a paz que existe em aceitar o que não posso mudar. Descobri que a convivência com a fibromialgia me tornou mais sensível, mais empática. Eu passei a enxergar as dores dos outros com mais compaixão. Percebi quantas pessoas vivem batalhas invisíveis todos os dias, e como é fácil julgar quando não se sente na pele. Hoje, eu ainda tenho dias difíceis, claro. Há manhãs em que tudo parece pesado. Mas aprendi a não me culpar por isso. A vida não precisa ser perfeita para ser boa. E, de certa forma, conviver com a fibromialgia me ensinou a ver beleza até nos dias nublados. Porque, no fundo, o sentido da vida está justamente aí, em continuar, mesmo quando dói. Em algum momento da jornada, percebi que eu não queria mais apenas sobreviver à fibromialgia. Eu queria transformar tudo o que vivi em algo que fizesse sentido. Eu já tinha passado pela dor, pela negação, pela raiva e pela aceitação. Faltava o último passo, dar um propósito a tudo isso. Foi aí que comecei a falar abertamente sobre o que eu sentia. No início, com medo. Medo de ser julgada, de parecer fraca, de não ser compreendida. Mas, para minha surpresa, quanto mais eu falava, mais pessoas vinham até mim dizendo: eu também sinto isso. Percebi que existia um universo inteiro de pessoas escondendo a mesma dor, e que, de alguma forma, eu podia ser uma voz para elas. Transformar a dor em propósito não aconteceu de um dia para o outro. Foram pequenas ações: responder uma mensagem de alguém que precisava desabafar, escrever um texto sobre o que vivi, gravar um vídeo contando a verdade por trás de um sorriso cansado. E, em cada uma dessas trocas, eu sentia algo se curando dentro de mim. Era como se, ao ajudar os outros, eu estivesse, pouco a pouco, curando também as feridas que a dor deixou. A fibromialgia me tirou muitas coisas, mas me deu algo que eu nunca teria encontrado de outra forma: a empatia verdadeira. Hoje, quando alguém me diz que está cansado, que sente dor, que não é compreendido, eu entendo. Eu sei o que é isso. E, por saber, posso oferecer algo real, um olhar de acolhimento, uma palavra sincera, uma lembrança de que a vida continua, mesmo quando parece impossível. Descobri que inspirar os outros não é sobre ser forte o tempo todo. É sobre ser humano. É sobre mostrar que a dor existe, mas que ela não define quem somos. É sobre lembrar que, mesmo com limitações, ainda podemos viver com propósito, amor e esperança. A partir desse ponto, comecei a ver minha história de outra forma. A fibromialgia não é mais apenas a minha doença, é parte da minha missão. Se minha experiência puder aliviar o coração de alguém, se puder fazer uma pessoa se sentir menos sozinha, então toda essa dor não foi em vão. Hoje, falo com orgulho sobre a minha trajetória. Não porque ela foi fácil, mas porque ela me transformou. Ela me mostrou que a verdadeira força não está em não sentir dor, mas em continuar apesar dela. E que, quando escolhemos transformar sofrimento em empatia, deixamos de ser vítimas e nos tornamos inspiração. Porque, no fim das contas, não é sobre a dor que sentimos, mas sobre o que fazemos com ela. E eu escolhi fazer dela o meu propósito. A fibromialgia não me define, mas me transformou. Ela mudou a forma como eu enxergo a vida,
as pessoas e até a mim mesma. No começo, eu vi apenas dor e limitação. Hoje, vejo aprendizado, força e uma nova maneira de existir. Aprendi que não é preciso estar bem o tempo todo para ser forte. A força verdadeira está em continuar, mesmo quando tudo dói. Aprendi a ser mais paciente, comigo e com o tempo. Nem todo dia é produtivo, nem todo sorriso é fácil, mas tudo faz parte do processo de viver com mais leveza e aceitação. A fibromialgia me ensinou empatia. Aprendi a olhar o outro com mais sensibilidade, a entender que existem dores que não se veem. Quantas vezes cruzamos com alguém que parece bem, mas por dentro está lutando uma batalha silenciosa? Hoje, sei que o olhar pode acolher, e o silêncio pode ferir. Por isso, escolho olhar com o coração, não apenas com os olhos. Também aprendi a ter coragem. Coragem de pedir ajuda, de dizer não posso hoje, de admitir que dói. Isso não é fraqueza, é humanidade. E, acima de tudo, aprendi a ter gratidão. Gratidão pelos dias bons, pelos momentos de alívio, pelas pessoas que ficaram mesmo quando eu não tinha forças para sorrir. Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem sofre com a fibromialgia, seria esta: você não está sozinho. Eu sei que, às vezes, parece que ninguém entende, que o mundo segue enquanto você fica parado tentando suportar mais um dia. Mas acredite, existe vida além da dor. Talvez diferente do que você imaginou, mas ainda assim, cheia de valor e de beleza. E, para quem nunca sentiu essa dor, deixo outro pedido. Olhe com o coração. Nem toda dor é visível, e nem toda força é silenciosa. Um simples gesto de empatia pode mudar o dia, ou até a vida, de alguém. A fibromialgia me ensinou que a dor pode ser um fardo, mas também pode ser uma ponte que nos conecta, que nos humaniza e que nos lembra que ainda há amor, mesmo quando tudo parece difícil. Chegando ao fim desta jornada, eu olho para trás e vejo o quanto caminhei, não apenas entre diagnósticos e tratamentos, mas dentro de mim. A fibromialgia me mostrou um mundo que eu nunca imaginei existir, um mundo onde cada passo é uma conquista, onde o simples ato de levantar da cama pode ser um desafio, e onde a dor ensina, mesmo quando não queremos aprender. Mas também me mostrou algo ainda mais profundo, que a vida continua, mesmo entre as pausas. E que há beleza em continuar, mesmo quando o corpo pede descanso e a alma pede alívio. Hoje, ao compartilhar minha história, meu único desejo é que ela desperte empatia. Não só por mim, mas por todas as pessoas que vivem batalhas invisíveis todos os dias, aquelas que sorriem enquanto sentem dor, que seguem trabalhando mesmo exaustas, que escutam você parece bem quando, por dentro, estão despedaçadas. A fibromialgia me ensinou que o maior gesto de amor é tentar compreender o que não se vê. Que, antes de julgar, devemos ouvir. Antes de questionar, devemos acolher. E antes de duvidar da dor de alguém, devemos lembrar que nem tudo precisa ser visível para ser real. A empatia não cura, mas conforta. Ela não elimina a dor, mas faz com que ela pese menos. Às vezes, uma palavra de carinho, um abraço, ou até o simples silêncio de quem escuta pode fazer uma diferença imensurável. Por isso, este vídeo não é apenas um relato sobre a fibromialgia, é um convite à consciência e à compaixão. Se você vive essa dor, eu quero que saiba, você é visto, você é ouvido, e a sua luta é válida. Você não está sozinho. Há uma comunidade inteira que entende o que é acordar cansado, o que é fingir normalidade para ser aceito, o que é desejar apenas um instante de paz. E se você nunca viveu isso, mas chegou até aqui ouvindo minha história, obrigado.
Obrigado por querer entender o que tantos ignoram. Obrigado por abrir o coração para o que não se enxerga com os olhos, mas se sente com a alma. A empatia é uma semente. Quando plantada no coração de alguém, ela cresce e se espalha, tocando vidas de formas que nem imaginamos. Talvez o seu gesto de compreensão hoje seja a força que alguém precisava para continuar amanhã. Então, se essa história te tocou, compartilhe. Não apenas o vídeo, mas a mensagem. Fale sobre a fibromialgia, sobre as dores invisíveis, sobre o poder de olhar o outro com gentileza. Porque cada vez que alguém escolhe entender ao invés de julgar, o mundo se torna um lugar um pouco mais humano. E é disso que todos nós precisamos: um pouco mais de empatia, um pouco mais de amor e um pouco menos de pressa em julgar aquilo que não podemos ver. Chegar até aqui não foi fácil. Nem para mim, nem para quem vive uma história parecida com a minha. A fibromialgia não é apenas uma condição física, é uma travessia. Uma jornada silenciosa, repleta de altos e baixos, de dias em que a dor é quase insuportável e de outros em que a esperança volta a brilhar. E hoje, ao olhar para tudo que vivi, não vejo apenas sofrimento. Vejo aprendizado. Vejo amadurecimento. Vejo o quanto me tornei mais humana, mais consciente, mais próxima das pessoas e da minha própria essência. Durante muito tempo, eu quis apenas que alguém me entendesse. Que alguém olhasse nos meus olhos e dissesse: "Eu acredito em você." Porque quem vive com fibromialgia sabe que a dor física é apenas uma parte da luta. A incompreensão, o julgamento e a solidão também machucam. Muitas vezes, mais do que as dores no corpo. Mas, ao longo dessa caminhada, aprendi algo fundamental. A empatia é o primeiro passo para a cura, não do corpo, mas da alma. E é por isso que decidi contar minha história. Porque, se ela puder fazer uma única pessoa se sentir compreendida, acolhida ou menos sozinha, já terá valido a pena. Se você chegou até aqui, obrigada. Obrigada por dedicar o seu tempo para ouvir, sentir e refletir. Vivemos em um mundo onde as pessoas mal param para escutar umas às outras. Por isso, o simples fato de você estar aqui, acompanhando esta história até o fim, já é um ato de empatia. Talvez você tenha fibromialgia. Talvez conheça alguém que tenha. Ou talvez nunca tenha ouvido falar dessa doença antes deste vídeo. Mas, independente de quem você seja, o que eu mais desejo é que algo dentro de você tenha se transformado. Nem que seja um pequeno despertar, um olhar diferente, uma pausa antes de julgar, um gesto mais gentil com quem parece bem demais para estar sofrendo. Porque é assim que a mudança começa, em silêncio, dentro de cada um de nós. Hoje, peço algo muito simples, mas profundamente importante. Se esta história te tocou de alguma forma, compartilhe. Compartilhe com alguém que vive com fibromialgia. Compartilhe com quem nunca ouviu falar sobre ela. Compartilhe com aquele amigo que diz é só preguiça, com o familiar que duvida da dor invisível, com o colega que não entende porque você falta ao trabalho ou precisa descansar mais que os outros. A conscientização nasce do diálogo. E cada vez que falamos sobre o que é real, derrubamos um muro de preconceito. Talvez você ache que um simples vídeo não pode mudar o mundo. Mas pode. Pode mudar o mundo de uma pessoa, e isso já é tudo. Porque a empatia é contagiosa. Ela se espalha como uma chama silenciosa, que aquece corações e transforma atitudes. Ao compartilhar, você não está apenas divulgando uma história, está ajudando a construir um mundo mais humano. A fibromialgia é uma doença que desafia não só o corpo, mas também a mente e o espírito.
Ela nos obriga a desacelerar, a ouvir o corpo, a respeitar limites, a entender que o fazer não é mais importante do que o ser. Quantas vezes vivemos no automático, sem perceber as dores alheias, sem enxergar além das aparências? A correria do mundo nos faz esquecer que cada pessoa carrega uma história. E muitas dessas histórias são invisíveis. Por isso, este vídeo é mais do que um relato pessoal. É um convite. Um convite para que você olhe o mundo com mais consciência. Para que perceba o quanto um pequeno gesto pode mudar o dia de alguém. Um tudo bem, dito com sinceridade. Um eu acredito em você. Uma mensagem de apoio enviada no momento certo. Esses gestos simples têm um poder imenso. Podem transformar a dor em força, o isolamento em esperança, o silêncio em acolhimento. A você, que acorda cansado, mesmo depois de dormir. A você, que sente dor e finge estar bem. A você, que se culpa por não dar conta de tudo. Eu quero dizer, você é suficiente. Você não precisa provar a ninguém o que sente. Sua dor é real. Sua luta é legítima. E você não está sozinho. Mesmo que o mundo pareça não entender, há pessoas, muitas pessoas, que te compreendem. Que vivem o mesmo que você. Que também choram escondidas, e ainda assim, continuam. A vida com fibromialgia pode ser difícil, mas ela ainda pode ser linda. Ela pode ter pausas, recomeços e vitórias silenciosas. E, mesmo nas dores, há espaço para o amor, para o cuidado e para a esperança. Não se cobre tanto. Celebre cada pequena conquista. Porque, às vezes, o simples ato de existir já é um ato de coragem. E a você, que talvez nunca tenha sentido essa dor, mas deseja compreender, obrigada. Obrigada por estar aqui. Por querer aprender, por não virar o rosto, por abrir o coração. Você não precisa entender completamente o que é viver com fibromialgia. Mas pode escolher acreditar. E essa escolha faz toda a diferença. Olhe ao seu redor com mais atenção. Nem sempre quem sorri está bem. Nem sempre quem se cala está em paz. E nem sempre quem parece fraco realmente é. Às vezes, é apenas alguém que está lutando uma guerra que você não vê. O mundo precisa de mais pessoas que saibam ouvir sem julgar, acolher sem questionar e amar sem exigir explicações. Seja uma dessas pessoas. O seu olhar pode ser o ponto de luz na escuridão de alguém. A fibromialgia mudou a minha vida, mas me ensinou algo que nunca esquecerei. A dor é invisível, mas a empatia pode torná-la suportável. Essa frase resume tudo o que eu gostaria que o mundo entendesse. Porque a empatia não cura, mas transforma. Ela cria pontes, aproxima corações e torna a vida mais leve, mesmo quando o corpo pesa. Então, se este vídeo chegou até você, leve essa mensagem adiante. Fale sobre isso. Espalhe essa consciência. Mostre que as dores invisíveis merecem respeito, compaixão e voz. E, principalmente, lembre-se, você não precisa sentir a dor do outro para oferecer conforto. Basta estar presente, ouvir com atenção e enxergar além das aparências. Um último agradecimento. Antes de terminar, eu quero agradecer, de verdade, por cada pessoa que ouviu até aqui, por cada um que compartilha, comenta, ou simplesmente reflete sobre o que escutou. Você faz parte dessa mudança. Você é o elo que liga a dor ao entendimento, o sofrimento à solidariedade, o silêncio à escuta. Que este vídeo não seja apenas assistido, mas sentido.
Que ele desperte em você o desejo de olhar o mundo com mais ternura. Porque cada vez que alguém escolhe a empatia, o mundo se torna mais leve, mais humano e mais bonito. E, se um dia você encontrar alguém que carrega uma dor que não se vê, lembre-se: você não precisa curar, apenas cuidar. A dor é invisível, mas o amor não é. E é o amor, no fim das contas, que torna tudo suportável. A dor é invisível, mas a empatia pode torná-la suportável.